A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Salmos, capítulo 95, a partir do verso 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento, não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo nessa manhã, você que está ouvindo pela rádio regional, você que posteriormente estará ouvindo pelo canal do YouTube, essa palavra aqui, né, nesse salmo, nesses versículos, ele coloca algumas condições muito salutar em relação ao nosso comportamento quanto à presença de Deus. Então o salmista ele diz assim, que Deus ele tem um amor profundo pelas nossas vidas, de maneira que nós somos chamados do seu povo. Então aqui, se nós olharmos o que o salmista está dizendo assim, vocês são povo de Deus. E como povo de Deus, o Senhor trata no pasto. Vamos lembrar que pasto significa um espaço destinado àqueles que são cuidados por alguém. Os animais selvagens não ficam numa condição de cuidado de um pastor. Um animal selvagem, ele é lançado de maneira que ele está sujeito a qualquer tipo de ataque, enfrentamento e até mesmo fazendo parte da cadeia alimentar de algum outro animal. Mas as ovelhas que são cuidadas pelo pastor, que é mencionado aqui pelo salmista, não tem essa prerrogativa, porque o salmista está dizendo assim, olha, vocês são ovelha do meu pasto, e eu, na condição de pastor, eu tenho um compromisso de cuidar de vocês. À medida que vocês estão nesse pasto, eu não vou permitir, eu vou impedir que qualquer animal possa romper o cerco, arrebentar a cerca, entrar para devorá-los. Eu não vou permitir isso de maneira alguma, porque eu estou cuidando de vocês. Então nós temos uma relação que o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós, nos oferecendo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. E aí Ele vai além. Se hoje ouvir a minha voz, quer dizer, se você ouvir de todo o seu coração aquilo que eu estou dizendo, se você ouvir aquilo que eu tenho a dizer, você pode ter certeza que a segurança da minha presença se fará uma verdade na sua vida. Porém, não endureça o seu coração. Endurecer o coração significa fechar os ouvidos, fazer de conta que aquilo que Deus está dizendo, que aquilo que Deus está nos mostrando, não é relevante, não é o melhor para nós. E nós queremos fazer com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento. E aí ele usa uma comparação, de uma condição histórica que aconteceu com Israel, quando eles saíram do Egito e durante 40 anos eles permaneceram no deserto. O deserto, para aquelas pessoas, representava o afastamento de Deus. Não que Deus tivesse abandonado eles, mas Deus permitiu que durante 40 anos eles fossem peregrinos no deserto. Estar no deserto significa conviver com a ausência de alimento, significa conviver com a ausência de água, significa conviver numa condição extremamente inóspita, difícil de sobreviver. E mesmo nessa condição, Deus estava lá, mas Deus permitiu que eles pudessem entender que a vontade de Deus não tinha concordância com a vontade deles. E durante o período que lá eles estiveram, eles buscaram um conhecimento próprio para se organizar. Eles buscaram um conhecimento humano para sobreviver, esquecendo que Deus era o responsável por tudo aquilo que havia feito, por tudo aquilo que havia criado para eles, povo escolhido deles, povo que fazia parte do pasto de Deus.
mas o coração duro deles impediu que Deus pudesse trazê-lo à terra a qual havia prometido. E Deus foi muito mais profundo quando ele diz assim, essa geração, esse povo que não ouviu a voz de Deus, esse povo que não ouviu aquilo que eu tinha para eles não vão entrar na terra prometida. Os seus filhos entrarão, os seus netos pisarão, mas eles não, por conta da dureza destes corações. E quando nós trazemos essa palavra para o nosso dia a dia, nós podemos fazer uma comparação e entender que o deserto que nós vivemos talvez não é marcado pela ausência de água ou de alimento. Talvez nós tenhamos uma boa condição alimentar e também uma abundância para tomar a água e a água poder regar as plantas e produzir. Mas talvez a secura, a ausência de conforto, a ausência de uma condição de tranquilidade espiritual, marcada pelo distanciamento da presença de Deus, faz com que nós vivamos num deserto, numa aridez espiritual. Talvez isso explique hoje a condição de muitas e muitas pessoas estarem vivendo à base de remédios depressivos, à base de psicotrópicos que tenta amenizar a dor da alma, a dor do espírito, por conta da condição de tristeza e infelicidade que se abate. E muitas vezes não há um motivo aparente. Muitas vezes essas pessoas as quais dizem, olha, eu não sei o que acontece, o dia vai chegando ao fim, a noite vai adentrando, a escuridão da noite vai me trazendo uma angústia, uma dor profunda no meu coração, e eu não sei o que eu faço, eu tenho que recorrer a algum tipo de medicamento, porque eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, e a dor é tão profunda que parece que o meu peito vai explodir. Talvez seja o sentimento de muitos que estão me ouvindo nesta manhã, e isso talvez represente numa condição espiritual um deserto a qual você está passando, um deserto a qual se apresenta diante de ti para que você possa vencer. E se você buscar insistentemente a presença de Deus, permitir que Deus possa desmascarar essa condição, entender a profundidade dos ensinamentos de Deus, tirar as escamas que muitas vezes ocultam a sua visão, buscar no entendimento profundo a vontade santa, bendita, reta, perfeita daquilo que representa o Senhor, encontrar o refrigério que vai te trazer um descanso e a paz que somente o Senhor Jesus pode oferecer. Isso é um desafio a todos nós, encontrarmos uma conformidade, encontrarmos um lugar espiritual a qual nós possamos entender o mover de Deus na nossa vida. O deserto não é o nosso lugar. Pelo contrário, o pastor a qual faz alusão o salmista, ele diz que nós fazemos parte do seu pasto. E se nós estamos no pasto do bom pastor, nós temos o alimento espiritual necessário e nós temos a proteção divina a qual ele oferece como condição. Mas o que devemos fazer então? Devemos abrir o nosso coração, não fechar, não endurecer, às vezes abrir mão dos nossos conceitos e dos nossos valores que foram introjetados nos nossos pensamentos, valores religiosos, valores políticos, valores culturais que nos oprimem e impede que nós possamos estar na presença de Deus de maneira pura, santa, transparente, de uma maneira tão clara que o Senhor possa nos ver e nós possamos nos relacionar com Ele de uma maneira verdadeira. O Senhor é um bom pastor e Ele quer te levar para pastos verdejantes, para que você possa desfrutar do privilégio de chamá-lo de Pai e de você descansar sabendo que Ele é o teu cuidador. Que você receba essa palavra, meu querido e minha querida, em nome do Senhor Jesus.